Meus queridos e amados irmãos, os cumprimento com a paz do Senhor Jesus. Amém. A paz do Senhor Jesus. Amém. Quem está triste, diga ô glória. Está todo mundo alegre, ligado com o céu. Amém. Quem está alegre aqui nesta tarde? Glória a Deus. Jesus é bom, irmãos, e a sua misericórdia dura para sempre. Eu convido a igreja a se colocar de pé, por gentileza. Abra a sua Bíblia no livro de Lucas, capítulo de número 19, livro segundo escreveu o médico Lucas, capítulo de número 19. Vamos estar assim, meditando nesse texto da palavra de Deus. Lucas, capítulo de número 19, leiamos do verso 1 até o verso de número 3. Fala de um texto conhecido dos irmãos da igreja, fala de Zaqueu, o publicano. Louvado seja o nome do Senhor Jesus. Deus tem falado e vai continuar falando aqui nesta tarde. Os irmãos que acharam o texto sagrado confirma dizendo amém. Amém. Diz assim a palavra de Deus. Entrando em Jericó, atravessava Jesus a cidade. Eis que um homem chamado Zaqueu, maioral dos publicanos e rico, procurava ver quem era Jesus, mas não podia, por causa da multidão, por ser ele de pequena estatura. Quantos podem dizer amém? Amém. Bendito Deus, graças te damos por esta oportunidade de aqui estarmos e poder te adorar, te glorificar, exaltar o teu nome. Ó Deus, nós te pedimos a tua graça, rogamos o teu poder, o teu Espírito, que possa continuar operando em nós. Ó Deus, faz a tua vontade aqui nesta tarde. Nós somos apenas um instrumento em tuas mãos. Ó Deus, nos usa para a glória do teu nome. É o que nós te pedimos, ó Pai, e também te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Tome seu assento, por gentileza, e mantenha a sua Bíblia aberta nesta tarde, nesse texto da palavra de Deus. Meus irmãos, gostaria de falar com os irmãos nessa tarde sobre obstáculos superados, objetivos alcançados. Nós precisamos vencer obstáculos, e só vence obstáculo quem tem objetivos. Se você não tiver objetivos, você não terá ânimo, força para vencer obstáculos. Observem que todo mundo tem metas, objetivos ou desejos. Até porque se nós estivermos aqui e não tivermos meta, objetivos, se nós não tivermos o desejo de algo, de alcançar algo, veja que a nossa vida, ela para de ser vivida. E você sabe que nesta vida existem pessoas que são mortos-vivos. Ele está vivo, mas parece que já morreu. E há pessoas que elas apenas sobrevivem. Elas apenas vai se aturando dia após dia. Ela vai apenas suportando situações, lutas, problemas, e ela vai apenas sobrevivendo. Ela sobrevive.
ela não tem nenhum objetivo maior de alcançar algo, apenas de ir sobrevivendo. Ela vai com a correnteza e vai tentando respirar ao longo do caminho. Mas existem pessoas nesta caminhada que vivem. E ter objetivo, ter esperança de dias melhores é viver. É você, então, traçar metas, traçar objetivos para a sua vida. E para isso você precisa separar o que é desejo do que é objetivo. Desejo é aquela manifestação de sentimento que arde dentro de nós por alguma coisa. Mas geralmente esse desejo, ele é apenas um desejo inativo. É um desejo que não nos leva diretamente a alcançar algo, a ir ao objetivo. Observem que o desejo é uma das fortes características do preguiçoso. O preguiçoso é cheio de desejo, mas ele nada faz para realizar os desejos, mas ele nada faz para realizar as suas vontades dentro daquilo que Deus estabeleceu para ele. Agora, o que é objetivo, pastor? Objetivo é aquilo que nós não apenas desejamos, mas nós traçamos, nós projetamos como alcançar, como chegar. É quando você traça o percurso, é quando você projeta chegar em determinado local, em determinada hora, em determinado dia, e você realmente sai da inatividade dos sentimentos e entra num processo que nós chamamos de ação. Você começa a agir. É importante que nós venhamos a agir. Então, em resumo, irmãos, o desejo é aquilo que você pensa, é aquele desejo que brota dentro de você, mas na maioria das vezes fica apenas ali mesmo. Mas quem tem objetivo, traça metas, traça projetos, ele traça o meio para se alcançar aquele objetivo, como chegar lá. E observem que nós devemos ter um objetivo a alcançar. Nós precisamos ter uma meta a alcançar. Quando nós olhamos para esse texto sagrado e olhamos para Zaqueu, nós percebemos que este homem, ele tinha um objetivo. E se eu perguntar para você qual era o objetivo de Zaqueu, notavelmente você me responderá: pastor, Zaqueu, ele tinha o objetivo de ver Jesus. O texto é bem claro no verso de número 3, quando diz que Zaqueu procurava ver quem era Jesus. Este era o objetivo de Zaqueu. Ele queria ver o mestre, ele queria ver Jesus, que talvez ele tenha ouvido dos seus milagres, talvez ele tenha ouvido dos seus feitos, e um desejo brotou no coração de conhecer Jesus. Mas observe que muito mais do que um desejo, nasceu dentro dele, irmã Fernanda, um objetivo. E a gente vê isso no desenrolar do texto, tendo em vista que ele correu adiante no verso de número 4, e ele vai procurar, ele traça um meio para se ver, ou para ele visualizar Jesus. Então ele tem esse objetivo: eu quero ver Jesus, eu quero contemplar Jesus, eu quero ver este homem de quem tanto falam, de que ele realiza milagres, de que ele cura cego, de que ele cura paralítico, de que ele ressuscita, de que leproso fica purificado. Eu quero ver este homem. Ele teve um desejo, mas esse desejo desemboca em um objetivo, e ele procura agora ver quem é Jesus. Ele procura saber quem é Jesus. Este era o objetivo de Zaqueu, ver quem era Jesus. E talvez essa tarde a pergunta mais importante que eu tenho a fazer aos irmãos é: qual é o seu objetivo? Qual é o seu objetivo nesta tarde?
Qual é a sua meta de vida? Qual é o seu objetivo hoje diante do Senhor? Nós precisamos ter objetivos. E a pergunta que eu faço para você é: qual é o seu objetivo? Será que você está objetivando abandonar maus hábitos? Porque eu não sei se você percebe, uma hora ou outra a gente acaba pegando uns carrapichos na caminhada e a gente olha para nós mesmos e percebemos: isso eu preciso deixar, isso eu preciso abandonar, isso eu preciso deixar de lado, isso me atrapalha, isso me prejudica, isso me destrói. E nós precisamos ter pelo menos esse desejo de abandonar maus hábitos ou de abandonar hábitos negativos. Talvez você tenha como objetivo melhorar a sua saúde, seja ela física, seja ela espiritual. Eu não sei se você tem buscado isso para a sua vida, porque, irmãos, o crente não pode estacionar na sua vida espiritual. O crente precisa avançar, o crente precisa crescer, o crente precisa amadurecer. Quando ele chega na fé, ele é um menino, mas ele vai crescendo, amadurecendo e ganhando estatura de homem. O apóstolo Paulo disse: quando eu era menino, eu falava como menino, eu agia como menino, mas agora eu estou adulto. Paulo está falando do crescimento, Paulo está falando de maturidade. Observe, meus irmãos, que nós precisamos ter esse objetivo. Será que o seu objetivo é melhorar na sua saúde física e na sua saúde espiritual? Quem sabe este seja o seu objetivo, e é preciso você traçar como chegar a este objetivo. Nós não podemos estacionar. Talvez você diga: pastor, meu objetivo é uma estabilidade mental, emocional e espiritual. Talvez você diga: pastor, eu tenho as emoções muito fracas, eu não posso ouvir qualquer notícia, eu não posso ouvir qualquer informação que me dá logo um nervosismo, eu perco a minha estabilidade, eu fico preocupado, às vezes me dá vontade, sabe, pastor, de chorar. Quando chega determinados assuntos, eu não consigo dormir direito, eu fico preocupado. Talvez o seu objetivo seja pedir a Deus uma estabilidade emocional. Talvez você fique depressivo diante das situações. Quando você olha para o céu e vê uma pequena nuvem se formando, você já fica nervoso, já fica preocupado, já fica aflito, já se angustia, já não sente mais prazer de viver, já não sente mais prazer de andar. Talvez você tenha como objetivo uma estabilidade mental, uma estabilidade emocional e uma estabilidade espiritual. A gente sabe, irmãos, que tem crentes que, embora estejam na igreja, que embora estejam no templo, ainda vivem uma instabilidade espiritual muito fraca. Ora está lá em cima, ora está lá embaixo. Eu não falo num decorrer de um longo tempo. A gente vê essa instabilidade acontecendo dia após dia. Tem crente, irmãos, que amanhece o dia forte e dorme fraco. Tem crente que dorme fraco e se acorda forte. Ele vive nessa crise de instabilidade espiritual. E eu quero profetizar aqui nessa tarde que Deus, ele tem estabilidade emocional para te dar, ele tem estabilidade espiritual para te dar, ele tem estabilidade mental para te dar. Se você acredita nessa palavra, tome posse dessa palavra, porque Deus, ele pode trazer estabilidade espiritual. Aleluia, louvado seja o nome do Senhor. Pastor, meu objetivo é melhorar a minha vida profissional. Melhore. Talvez você diga: pastor, eu preciso melhorar, eu preciso me capacitar, eu preciso me desenvolver, eu preciso ampliar os horizontes profissionais, porque às vezes a pessoa se acomoda, a pessoa recebe uma oportunidade de emprego e ela fica acomodada naquela oportunidade de emprego, não ora a Deus, não busca a Deus, para que ali Deus possa abrir porta dentro de porta, porque Deus, ele começou apenas a obra e ainda tem muito a fazer, mas você precisa
precisa ter esse objetivo em Deus, de pedir a Ele para ampliar as portas. Asaf, uma vez orando, disse: Deus, eu te peço, alarga as minhas tendas. E Deus, Ele tem poder para alargar as tuas tendas, mas Deus quer ouvir você pedindo, Deus quer ouvir você buscando, Deus quer ver você batendo na porta. Aleluia. Talvez você diga: pastor, eu tenho como objetivo, pastor, melhorar a minha leitura bíblica, melhorar a minha leitura da palavra de Deus, mergulhar mais profundo, pastor. Talvez você tenha esse objetivo de conhecer mais ao Senhor, de buscar mais a sua presença, de se desenvolver na presença de Deus, em conhecimento, em graça. Talvez esse seja o seu objetivo. Há pessoas que têm o objetivo de conquistar algo, seja ele físico ou material, mas nós precisamos de objetivo. A minha pergunta para você é: qual é o seu objetivo? O objetivo de Zaqueu era ver Jesus, era se aproximar de Jesus, era contemplar Jesus, e esse objetivo é um objetivo maravilhoso, irmãos. Observem que quando você tem objetivo, já se tem obstáculo, mas quando você tem o objetivo de se aproximar de Jesus, parece que os obstáculos são triplicados. Aleluia. Mas não desista dos seus objetivos. Aleluia. Observem que Zaqueu, embora ele tenha objetivos, ele também tinha o quê? Obstáculos a superar. Vamos falar de alguns obstáculos de Zaqueu. Veja que Zaqueu tinha alguns obstáculos para alcançar o objetivo de ver Jesus. Qual é o primeiro obstáculo, pastor, que Zaqueu tinha? O primeiro era a sua profissão. Ele trabalhava como cobrador de impostos. Ele era chamado de o publicano. Detalhe, ele não apenas era publicano, como ele era chefe dos publicanos. Quem eram os publicanos, pastor? Os publicanos era um grupo de judeus ou romanos escolhido para cobrar imposto na nação de Israel, que estava submissa à nação a Roma. Então, pessoas eram levantadas para cobrar imposto para Roma. E Zaqueu foi um dos candidatos para cobrar imposto para Roma. Então, o povo judeu olhava para os publicanos com desdém, com desprezo, porque diziam: eles são traidores. Ao invés de se unirmos como nação, ele resolveu trabalhar na nação inimiga para nos cobrar impostos, para nos cobrar os nossos bens. Então, os publicanos eram tidos primeiro como traidores. Tinham outro problema com os publicanos: eles gostavam de cobrar mais do que devia. Roma dava prêmios para aqueles publicanos que cobrassem mais, dando a ele a liberdade de cobrar de maneira adicional para ele. Zaqueu chegava na casa das pessoas, cobrava o imposto e dizia: coloca um acréscimozinho aí para mim. Se a pessoa dissesse que não colocaria, ele estava acompanhado da guarda, que poderia forçar a família a não apenas dar para ele o acréscimo, como poderia punir a família. Então ele tem um problema, era a sua posição. Como agora ele vai se aproximar de Jesus se ele é um publicano? Jesus está rodeado de uma multidão. Como ele, publicano, vai se aproximar de Jesus? Ele tem este empecilho, ele tem este obstáculo. Zaqueu também tinha um outro obstáculo para se aproximar de Jesus. Zaqueu era rico. Observem que o texto sagrado diz que ele era rico, e a riqueza poderia ser um empecilho para ele. Porque quem era Jesus, irmãos? Olhe para Jesus, o filho de José e Maria.
o filho de um carpinteiro, possivelmente herdou a profissão do pai. Um homem que vinha lá de Nazaré, da onde nunca se houvera visto um profeta. Jesus, aos olhos da nação, era um homem desprezível, era um homem que não chamava atenção. Agora imagine Zaqueu, um homem rico, procurar Jesus. Agora imagine Zaqueu, um homem rico, procurar o carpinteiro da Galileia. O Jesus de Nazaré. Era preciso, aleluia, Zaqueu descer do pedestal para falar com Jesus. Era preciso Zaqueu descer do pedestal para ir ver Jesus. Observem que Zaqueu tinha tanta dificuldade de se aproximar, que a maneira que ele achou foi subir na árvore. Ele não queria ver Jesus descendo, ele queria ver Jesus de cima, ele queria ver Jesus do alto. Ele tinha dificuldade, irmãos, descer do seu pedestal. Mas quem quer ver Jesus, quem quer intimidade com Jesus, precisa descer do pedestal, deixar de lado títulos, seja doutor, médico, advogado. Ele tem que deixar de lado os títulos, se humilhar aos pés de Cristo. Sabe por quê? Porque o lugar mais alto que um crente pode estar é aos pés de Jesus Cristo de Nazaré. Aleluia. O lugar mais alto que ele poderia estar era aos pés de Jesus. Mas ele tinha esse obstáculo para se aproximar de Jesus. Não bastasse isso, Zaqueu, ele era nanico. O texto diz que ele era de pequena estatura. Quem sabe ele venceu o obstáculo da sua profissão, venceu o obstáculo da sua fortuna, da sua riqueza, e foi tentar ver Jesus. Só que quando ele olha, Jesus está cercado de uma multidão, que é um outro obstáculo, e ele percebe que ele era pequeno demais para ver quem era Jesus. Veja que Zaqueu tinha um objetivo, ele tinha vários obstáculos para vencer. E Zaqueu então olha, irmãos, e vê que ele era pequeno demais. Ele era de pequena estatura. Ele não tinha altura para ver Jesus, estando Jesus cercado de uma grande multidão. Ele tem essa dificuldade de ver Jesus, era um obstáculo para ele o seu tamanho. Mas observe que ele não desiste. Ele não desiste de se aproximar de Jesus e ver quem ele era. Ele tem um outro obstáculo, que era a multidão. Dificilmente alguém conseguiria se aproximar de Jesus a ponto de vê-lo face a face, por causa da multidão que o estava cercando. Mas ele não desiste. Ele pensa: eu vou subir nessa figueira, lá do alto, escondido entre as folhas, eu vou ver quem é Jesus. E ele sobe na ânsia de cumprir o seu objetivo, de realizar o seu desejo. Ele sobe na árvore e fica lá na espera de ver Jesus passar. O interessante, irmãos, é que quando Jesus chega debaixo da figueira, antes mesmo de Zaqueu ver Jesus, porque quem sabe ele ficou procurando cadê ele. Só que Jesus era semelhante a todo outro judeu, barbudo, usava vestido e estava ali com os cabelos grandes. Então como identificar Jesus no meio de uma série de judeus? Ele ficou tentando achar, mas antes dele achar Jesus, Jesus achou Zaqueu. Jesus para, olha para cima e diz: Zaqueu! Aleluia. Sério, irmão, Zaqueu, quem sabe, pensou assim: quem me entregou? Quem passou o zap para ele que eu estava nessa árvore? Quem passou a mensagem que eu estava aqui? E quem disse meu nome para ele? Ele não precisa que ninguém informe e nem precisa que ninguém diga o nome, ele já sabe. Ele sabe teu nome, ele sabe tua história, ele sabe quem você é, ele sabe os projetos que tem para a sua vida, ele sabe, ele conhece, aleluia. Jesus conhece a nossa história. Eu vou dizer mais: Jesus sabe teu CPF, teu número de sapato, Jesus sabe teu endereço, Jesus sabe cada detalhe da tua vida, ele sabe. Aleluia. Zaqueu precisou vencer esses obstáculos para se aproximar de Jesus. Irmãos, quais são os seus obstáculos? Para você realizar aquilo que você tem como objetivo, quais são os seus obstáculos?
O que é que se coloca entre você e aquilo que você tem como objetivo? O que é que impede de você alcançar os seus objetivos? Quais são os seus obstáculos para ter uma estabilidade financeira? Quais são os seus obstáculos para você ter a oportunidade que almeja? Quais são os seus obstáculos para você alcançar a sabedoria que você pede, dizendo: Deus, me abençoa, abre minha mente, abre minha compreensão? Quais são os seus obstáculos? Quais são os seus obstáculos para você ser um crente mais forte, ser um crente mais animado, ser um crente revestido, pleno, cheio da graça de Deus? Quais são os seus obstáculos para você alcançar aquilo que Deus tem colocado para você, aquilo que Deus convocou você para fazer? O medo? Será que você tem diante de si o medo? Será que você tem diante de si a culpa? A culpa, irmãos, tem o poder de nos paralisar. Sabe por quê? Porque pela culpa você fica olhando para o passado e dizendo: eu não posso, eu não vou, eu não consigo. Mas Deus te trouxe aqui nessa tarde para dizer para você: Ele vai te dar forças, poder para vencer a tua crise financeira. Deus vai te dar força para vencer o obstáculo da tua força. Ele dá força ao fraco, Ele levanta do pó o necessitado. Ele te renova. Halabarada caio, halabarada choraio, halabarada. Deus está te capacitando para vencer os obstáculos nessa tarde. Deus está te capacitando para vencer os obstáculos. Deus, Ele vai te dar força para superar as crises. Deus vai te dar força para superar as dificuldades. Elas se levantam, mas se levantam para cair. Porque se você estiver diante da presença de Deus, 1000 cairão do teu lado, 10.000 à tua direita, mas você não será atingido. Aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Quem adora, quem recebe essa palavra adora, glorifica, exalta, porque Deus é Deus. Halaio, halabarada caio, halabarada. Haiola habarada caiola das, chola haiola das. Deus estará aqui dando forças para você vencer os seus obstáculos. Pare de dizer que não pode, pare de dizer que não consegue, pare de dizer que você não tem força, porque é Deus quem capacita, é Deus quem te leva a realizar aquilo que Ele te chamou, é Deus quem te reveste de poder, é Deus quem te enche da sua glória e te faz um servo diante da presença dEle, capaz de realizar aquilo que Ele te chamou para fazer, porque Deus não chama para não capacitar, porque Deus não chama para não encher da sua graça, porque Deus não chama para te dar força de ir até o fim. Aleluia. Oh, aleluia. Talvez você diga: pastor, e o que eu devo fazer para vencer os meus obstáculos? Primeiro conselho que eu dou para você aqui vencer os seus obstáculos, sabe qual é? Zaqueu era pequeno, correto? Correto? Ele podia mudar essa pequenez dele? Podia ou não? Podia ou não podia? Ele poderia colocar um adubozinho no pé e crescer mais um pouquinho para vencer a pequenez? Podia ou não podia? Ele poderia crescer mais? Como era que ele ia fazer para crescer mais? Ele poderia proibir a multidão de estar perto de Jesus? Veja que tem obstáculos que a gente não pode remover. Pastor, e o que é que eu vou fazer? Aqui está a primeira lição para você vencer obstáculos na sua vida. Primeiro, você deve aceitar determinados obstáculos que você não pode remover. Obstáculos que fazem parte da sua vida.
obstáculos que fazem parte da sua história. Obstáculos que Deus permitiu e que é aquilo que te faz andar no limite de Deus, na conta-gota de Deus, se é que eu posso chamar. É aquilo que te faz manter na linha, no trilho. Tem coisa que Deus permite na nossa vida que é exatamente porque faz parte. Não existe família sem problema. Você tem família? Tem problema. Me fale de uma família que não tem problema. Olhe para a Bíblia. Vamos falar de Abraão. Não, vamos voltar um pouquinho. Vamos falar de Adão. A família de Adão tinha problema? Tinha. Eva pecou, levou Adão a pecar. Os filhos de Eva, nunca viu ninguém matar ninguém. Tinha problema? Tinha. O primeiro assassinato aconteceu na família dele. Vamos falar de Abraão. A família de Abraão tinha problema? Tinha. Abraão mentiu para escapar com a própria vida. Não confiou que Deus o guardaria. O filho de Abraão, Isaac, Jacó, os demais, tinha problema? Tinha. Você tem família? Vai ter problemas. Pastor, o senhor está dizendo que eu devo aceitar esses problemas? Não estou dizendo que você deve aceitá-los, mas que você tem que entender que na família vai ter o quê? Problemas. Porque às vezes a gente quer ter família e não quer ter problema. Você tem filhos? Quem tem filhos aqui? Pronto, você tem problemas. Filho dá problemas. Não existe filhos perfeitos. Não existe filhos que não erram, que não decepcionam, que às vezes não vai deixar você com a cabeça quente, aflito, angustiado. Pastor, eu devo aceitar o problema da vida dos meus filhos? Não, não é isso que eu estou dizendo. Mas você tem que saber que problemas vão surgir. Quando surgir, você precisa lidar com eles com sabedoria. Aceite determinados problemas que vai fazer parte da vida. Quem aqui trabalha ou já trabalhou? Na empresa também tem problema. Vai ter funcionário que vai te perseguir, vai ter patrão que não vai gostar de você, vai ter problema. E não adianta chegar na igreja dizendo, pastor, eu acho que fizeram uma macumba pelo meu patrão, que ele só vive me machucando, pastor. Foi não, é porque tem problema lá mesmo. Ele é carne, e a carne dá problema. Tem coisas na nossa vida que nós vamos ter que lidar com eles. Zaqueu não podia mudar a sua estatura. Zaqueu não poderia mudar a sua altura. Não importa se você é magro, se você é gordo, se você é baixo, se você é alto, se você é rico, se você é pobre. Não importa, a vida lhe apresentará desafios. Vai lhe apresentar desafios. Vai lhe apresentar problemas, obstáculos que você precisa vivenciar, que você precisa passar. É preciso você entender isso. Que não dá para a gente passar aqui sem ter problemas. A gente vai ter sempre problemas. Jesus disse, no mundo tereis aflições. Esse tipo de profecia de que Jesus vai eliminar todos os teus problemas da tua vida, vai ser só bênção daqui em diante, irmãos, isso não é bíblico, é antibíblico. Isso não é boca de Deus, isso não é palavra de Deus. É dura a palavra, não é? Mas você terá problema. Eu não posso mentir para você, irmãos. É assim, irmãos, a sua vinda nessa oração aqui nesta tarde acabou com os teus problemas. Vai ser só vitória. Tua conta agora vai ser gorda. Teus filhos nunca mais vai te dar dor de cabeça. Tua família vai ser a melhor família da terra. Pode tirar uma foto, botar no outdoor na praça de Camaragibe, no centro de Recife, dizer família exemplar, sem problema. Consulta para melhorar sua família. Não adianta. Vai ter problemas, irmãos. Mas você precisa entender que é preciso vencer os desafios da vida, porque Deus, Ele vai te abençoar em meio aos problemas. Aleluia. Aleluia. Tem problemas, irmãos, obstáculos que não é exclusivo seu. Obstáculos que vêm para nos ajudar a crescer. Aleluia. Segundo, como superar obstáculos, pastor? Segundo lugar,
tome atitudes. Observe que Zaqueu poderia ficar no conforto. Não vou procurar. Eu queria muito ver Jesus. Vou ficar apenas no desejo. Mas não vou. Pelo contrário, ele tinha desejo, mas tinha o quê? Objetivo. O crente não pode ficar apenas no desejo, ele tem que se levantar, entrar na ação, tomar atitude e fazer um esforço, vencer a multidão, subir na árvore se for preciso, mas ficar na posição para ver Jesus. Aleluia. Ao invés de você ficar sentado, reclamando, murmurando, porque eu... porque eu não posso. Porque eu. Meu Deus. E eu. Jesus, eu quero morrer. Você não quer morrer, não. Se Jesus disse assim, botar você no vale entre a vida e a morte, o vale da sombra da morte, no instante você vai gritar, Deus, me dá mais 15 anos. Porque tem crente que diz, eu quero morrer, mas ele diz que quer morrer igual uma cena que eu vi uma vez lá no meu interior. Uma vez, morreu lá, uma mãe, né, e a filha gritando desesperada na beira do sepultamento, eu quero minha mãe, eu vou morrer junto, vou morrer junto. Aí um irmão pegou no braço dela assim, eu vou lhe jogar dentro para você junto. Quando fez um impulso, ela fez, não, pelo amor de Deus. Porque o ser humano gosta de viver, irmãos. Então tome uma atitude, em vez de ficar reclamando, murmurando, reclamando daquilo, tome atitudes. É preciso se levantar, é preciso limpar a sandália, bater a poeira, tomar atitudes necessárias para você vencer os obstáculos. Concentre-se na solução. Você não pode ficar restrito, voltado, parado, se reclamando, não. Elabore um plano, discuta como fazer, planeje como realizar. Se necessário, você pode procurar alguém para te auxiliar, mas não fique parado. É hora de você tomar uma atitude, é hora de você se levantar e dizer, eu vou ver Jesus. Não importa se eu sou pequeno, não importa se eu sou publicano, não importa se tem uma multidão, eu vou vencer todos os obstáculos e vou ver Jesus, Jesus, Jesus. Aleluia. Saia da inércia. Enquanto você ficar parado, olhando para o seu umbigo, achando que você é a única Coca-Cola do deserto, das misérias da vida. Pastor, é porque eu não pare com isso. Confie no Deus que te chamou. Entrega teu caminho ao Senhor, confia nele e tudo ele fará na nossa vida. Aleluia. Olha para quem está do seu lado e diga assim, sem dor, sem ganho. Se você não quer passar pela dor, não vai ter ganho, não vai ter vitória, não vai ter bênção. Se você não está disposto a passar pela dor, a superar os obstáculos, a superar as crises, a passar pelos contratempos da vida, você nunca vai alcançar nada. Você vai ser sempre o irmão medíocre, a irmã medíocre, aquele irmão pobre espiritualmente, aquele irmão pobre que não consegue crescer e desenvolver. Mas se você tomar atitudes, Deus ele vai te fazer prosperar. Deus ele vai te fazer alcançar seus objetivos. Deus ele te convoca nessa tarde a tomar atitudes. Deus te convoca nessa tarde a se colocar de pé e ir em direção àquilo que Deus ele já te deu. Olha para quem está do seu lado e diga assim, se fosse fácil, seria sacrifício. Mas como é difícil, é sacrifício. É sacrifício. É preciso você olhar por cima dos ombros do gigante. Aleluia. Oh, aleluia. Louvado seja o nome do Senhor dos Exércitos. Trabalhe duro, mas não desista.
Aleluia. Faça a sua parte, porque Deus fará dele. Oh, ralai, oh, ralabarada, choralabarada cai. Trabalho duro e determinação é fundamental para que você chegue aonde Deus quer que você chegue, porque Deus faz aquilo que é impossível, mas aquilo que é possível é para você fazer, é para você agir, é para você tomar a atitude. Você acha que Jesus não poderia ir na casa de Zaqueu sem Zaqueu procurar, sem Zaqueu subir na árvore? Jesus não poderia ir lá, não? Poderia, irmãos. Mas Jesus resolveu passar exatamente debaixo da árvore no dia em que Zaqueu planejou subir na árvore para ver Jesus. Aleluia. E Zaqueu queria só ver, viu? Aí Jesus disse: eu vou abençoar esse camarada mais do que ele deseja. Porque às vezes você quer só ver, aí Jesus diz assim: eu vou dar mais do que o que ele pede, porque Jesus sempre nos abençoa além das nossas expectativas. Efésios 1, verso 20, ora aquele que é poderoso para fazer tudo muito mais abundantemente, além daquilo que nós pedimos ou pensamos, segundo o poder de Deus que em nós opera. Deus tem muito para fazer, muito mais. Zaqueu, tu só quer me ver? Senhor, eu queria só te ver. Eu já sei teu nome e tem um detalhe: quero repousar na tua casa hoje. Aleluia, porque a bênção começou quando você correu atrás dos seus objetivos. E agora, Zaqueu, eu vou para a tua casa, na casa de Zaqueu, irmãos. Aleluia. Jesus entra, Zaqueu se arrepende e diz: Senhor, se eu pequei, eu quero restituir, porque conversão é mudança. Eu quero restituir tudo que eu defraudei, Senhor, quero restituir 4 vezes mais. Aleluia. Jesus olhou para ele e disse: eis que esse também é filho de Abraão, eis que hoje veio salvação para esta casa. Aleluia. Eu creio que a salvação se estendeu a toda a família de Zaqueu, porque ele foi em busca dos seus objetivos. Para concluirmos, pastor, como superar problemas? Primeiro, aceite determinadas coisas que fazem parte da vida. Segundo, tome atitudes. E terceiro, quer vencer obstáculos? Quer vencer obstáculos? Mantenha-se comprometido. Não viva uma vida oscilante. Tem gente que diz assim: eu vou me consagrar, Jesus, esse ano eu vou me consagrar. Ele ora, ele resolve um dia da semana para se consagrar, né? Ele tira a segunda, aí orou na primeira segunda de janeiro, na segunda semana de janeiro, na terceira, na quarta, na outra semana eu jejum 2 vezes, Senhor. Aí na outra semana, não jejuma 2, fica na outra jejum 3, Senhor. Daqui a pouco ele vê que tem 4 dias para jejuar, diz assim: eu não vou mais não, Senhor, eu desisto. Porque não tem comprometimento. Não tem compromisso. Você precisa, irmãos, estar comprometido. Eu sei que não é fácil se comprometer. Eu sei que não é fácil persistir. Eu sei que não é fácil permanecer na porta, perseverando. Porque quem está perseverando, às vezes leva pisão no pé, às vezes leva empurrão, mas precisa perseverar. Você acha que foi fácil, irmãos? Zaqueu subir numa árvore, um homem rico, um dos mais ricos da cidade, cobrador de imposto, um homem de nome, subir numa árvore. Imagina a cena, irmãos. Vamos fazer uma suposição. Imagine a doutora Nadege, né, a prefeita da cidade. Aí você passar ali embaixo e encontrar ela em cima de uma árvore para ver um irmão passar. Seja sincero. Aí o povo vê ela ali e vai dizer o quê? Que coisa mais estranha, não é? Todo mundo ficou admirado com o que houve, mas ele estava comprometido. Ele disse: não importa se eu vou me arranhar para subir nesta árvore, não importa se eu de repente posso cair lá de cima, não importa, eu vou subir porque eu tenho objetivo. Eu quero ver Jesus. Aleluia. Aleluia. É preciso que nós tenhamos comprometimento, irmãos. Tem crente que tem uma dificuldade imensa de ter compromisso.
de ir em busca e perseverar. Começa a orar, para. Começa a ler a Bíblia, para. Começa a se dedicar, para. Começa a fazer, desiste, porque não consegue perseverar. Mas Deus te trouxe aqui nesta tarde para dizer: está na hora de manter-se comprometido. Aleluia, aleluia. Não desista no primeiro obstáculo. Não desista diante das primeiras dificuldades. Você precisa perseverar até o fim. Aleluia, aleluia. Feche os seus olhos.